deixar a prática homossexual, porque ele nem sabe que ele pode deixar, ele nem sabe como deixar. Então os líderes das igrejas precisam se inteirar deste assunto e oferecer algo a mais para esse jovem. Não só dizer, é pecado, mas por que é pecado? O que Deus fala? O que Deus te oferece de melhor para a sua situação? Então, muitas vezes, falar de sexualidade sadia é também papel da igreja. Eu achei interessante, Saulo, nós estávamos conversando antes do programa iniciar, de que essas pessoas que buscam ajuda, se elas não a encontram na igreja, porque assim, eu vejo, imagino como deve ter sido difícil para ti confessar isso diante de pessoas estranhas, falar e buscar ajuda, né? Isso foi um passo muito importante que tu teve, né? Uma atitude, mas como deve ter sido difícil isso. E aí, se a igreja recebe essa atitude com preconceito, ela perde a pessoa na hora. E aí nós estávamos falando dos ativistas, né? Dos ativistas gays, que eles não perdem nenhum, eles estão ali para buscar todos. E estão conseguindo, por quê? Um exemplo que nós conversamos, né, antes do programa. O que a igreja faz com aquela pessoa, aquele indivíduo que chega na igreja e pede ajuda, e o que ela faz com aquele que chega na igreja e não quer ajuda, ele quer ficar ali, ele não quer mudança, ele está bem com isso. E tem pessoas que estão bem, estão confortáveis na vida homossexual. Mas o que fazer com esses dois? O que pede ajuda é oferecer uma rede de apoio, é oferecer discipulado, é oferecer relacionamento com Deus, é oferecer relacionamentos saudáveis, andar com família, com um casal da igreja, discipular essa pessoa. Ela precisa ser discipulada, porque o relacionamento com Deus vai mostrar para ela quem realmente ela é. As carências afetivas virão à tona e vão ser tratadas no tempo devido. Então a igreja pode oferecer essa rede de ajuda para quem quer. Tem o caso dos psicólogos também, que hoje, se exercerem claramente, que estão ajudando uma pessoa na orientação sexual, são perseguidos, né? Então, mas espera aí, quem quer ajuda tem direito de ter ajuda. Então é algo assim que futuramente, se precisar trabalhar nessa área de buscar de fortalecer esse conceito, não, quem quer precisa de ajuda. Então ela tem que ter ferramentas. Mas aquele que não quer, Denise, ele está lá dentro da igreja, o que eu faço com ele? Vou tirar ele da igreja? Não, ele está ali recebendo a palavra, ele está recebendo a verdade. Eu, quando fui para a igreja, falei da minha dor, fui recebido com a graça. Eu tive essa sorte, eu falei. Mas e se eu não quisesse? O que está acontecendo? Os ativistas, eles têm feito um excelente papel, porque eles têm estrutura, eles têm local, eles têm psicólogos, eles têm assistência social, eles têm tudo para receber aquele jovem que está sofrendo, que muitas vezes dentro da nossa igreja ele não foi bem recebido, não foi aceito, viu preconceito lá dentro, e essas pessoas recebem eles e começam a trabalhar. Fala para sua mãe, ela precisa te aceitar, fala com teu pai, precisa te aceitar, vamos criar uma forma de você ser aceito na sua casa como homossexual. Então, mas ele está dentro da igreja, é pecado. Sim, sabemos que é pecado aos olhos de Deus, né? Mas vamos perder essa pessoa, não podemos perdê-la. E eu te pergunto, Saulo, é pecado, mas e quantos outros pecados estão encobertos dentro da igreja que não são esses? Sim, por que a homossexualidade tem sido vista como o maior dos pecados, né? Porque muitas vezes é visível, é homem com homem, mulher com mulher, o que é isso? Mas vamos lá, em 1 Coríntios 6, o que fala lá? Do 9 ao 10, 9 e 10. Não erreis, ali tem uma lista, né? Não herdarão o reino de Deus os idólatras, os impuros, os ladrões, os avarentos. Aí tem lá hoje a palavra homossexual em algumas Bíblias consta, né? Então os homossexuais não herdarão o reino de Deus. E a igreja se fixa ali, é pecado. Mas vamos para outro versículo. O que fala na continuidade? Que tais fostes alguns de vós. Então está dizendo que foram, mas não são mais, porque foram lavados pelo sangue de Cristo. Então, ou seja, a igreja precisa oferecer essa parte do versículo também. Foram lavados, foram e não são mais. Então essas pessoas que querem, precisam ter ajuda, é direito delas ter ajuda. As que não querem e estão dentro das nossas igrejas, elas têm que ser recebidas, porque as igrejas para homossexuais estão bombando no país.
elas estão recebendo o homossexual, eles estão tendo louvor, estão tendo um dízimo, eles estão lá dentro. Tem tudo que uma igreja aí normal tem. Então, peraí, se eu não receber esse jovem, muitas vezes o filho de uma pessoa que está dentro da igreja, alguém vai pegar. Por isso que é importante a liderança abrir o olho, acordar e começar a falar de sexualidade, prevenção. Saibam que pode ser prevenido a homossexualidade também. Quem trabalha com crianças, Denise, tem um papel importante porque a criança está em construção. E muitas vezes, quando detecta na vida daquela criança que ela já tem uma tendência homossexual, ou seja, a pré-homossexualidade, pode haver intervenção. Vai evitar muita dor pela frente, Denise. Então, Saulo, é possível prevenir? Tu achas assim que, por exemplo, quem trabalha lá com o Ministério Infantil, os professores, normalmente eles observam mais rápido que os próprios pais, né? Tem como haver essa prevenção? E como abordar esses pais nessa questão? Tem como haver prevenção, até vou deixar anotem o nome de um livro aí, que é Homossexualidade, um guia de orientação aos pais para a formação da criança. O autor é Joseph Nicolosi, editora Shed. Um outro livro interessante, Educando Meninos, como vencer o desafio de criar a nova geração de homens, Dr. James Dobson, do Mundo Cristão. Pessoas sérias, psicólogos sérios, terapeutas sérios, sabem e têm a convicção que pode ser prevenido a homossexualidade, que ela pode ser revertida. Eles sabem disso. E a igreja, quem está no Ministério de Crianças, vamos falando de prevenção, quando detecta uma situação, envolver os pais. É algo que tem que ser falado, gente, assim, de uma forma natural. Hoje há muito medo de tocar nesse assunto, né? Há muita insegurança de tocar nesse assunto. Então, um exemplo. Se lá na igreja, no Ministério de Crianças, tem um menino que está ali, que só quer ficar com as meninas, ele quer brincar com as coisinhas de menina, ele quer a bonequinha lá, ele quer o brinquedinho da menina, só fica fixado ali. Quando se percebe essa fixação, é um sinal, é uma bandeira sendo levantada. O que precisa ser mudado aqui? O que pode ser mudado em volta dessa criança que vá diretamente atacar esse comportamento, né, que está sendo construído? Então tudo pode ser percebido, Denise, mas infelizmente não se fala mais de prevenção, principalmente aqui no Brasil, que está tendo toda essa repercussão. Tudo é homofobia, né, tudo não se pode falar porque você vai ser processado, mas precisamos voltar a falar de prevenção também. E a igreja pode ajudar nesse papel. Então a liderança, gente, aquela liderança, Denise, que ainda tem dentro de si essa insegurança de lidar com o assunto, vamos buscar materiais, né? Vamos consultar ministérios de ajuda, vamos ouvir sobre homossexualidade. Por quê? Por que tem tanto homossexual por aí? Porque é fácil construir um homossexual, mas é possível desconstruir esse homossexual. A igreja precisa saber disso. Glória a Deus. E aqui, infelizmente, nosso tempo já está acabando, né? Mas o Saulo, que está aqui conversando conosco, ele tinha essas práticas e hoje não tem mais. O Saulo hoje é um homem casado, tem família, tem filhos, liberto, né? E graças a Deus por isso. Isso é possível, gente. Então eu quero muito chamar a atenção dos pais que estão nos ouvindo nesse momento, mães que sofrem porque estão vendo, alguns já estão sabendo que seus filhos estão nessa prática. É possível reverter esse quadro. Para Deus nada é impossível. Vamos buscar ajuda, vamos falar com as suas lideranças, vamos falar na igreja, vamos pedir para os nossos líderes ficarem por dentro desse assunto, para que a gente possa ajudar essas pessoas que estão sofrendo, porque eles também sofrem com esses desejos. É isso que eu quero que você saiba. Saulo, graças a Deus, faz quanto tempo que tu estás no ministério, Saulo? Eu já quero pedir que tu passe o teu contato, tá? Para nossos ouvintes. Eu me converti no ano 2001. Eu deixei a prática homossexual no final de 99 e desde então eu comecei a oferecer ajuda. Agora se fortaleceu ainda mais nesses últimos 3 anos. Meu contato é sauloanavarro@hotmail.com e afontedejacó@gmail.com. Meu celular 41 9921 3382. Como eu falei, no que eu puder ajudar eu estou à disposição, mas eu sou limitado por causa do meu trabalho secular.
Então, obrigado por esse espaço, Denise, é muito importante. Eu que te agradeço muito a gentileza de ter vindo compartilhar conosco tuas experiências, né? Vamos tentar agendar um retorno. Se alguém não conseguiu pegar o contato do Saulo, pode depois ligar aqui para a Rádio Sara Brasil. Nós vamos deixar os contatos do Saulo aqui com eles, para eles passarem por telefone, que o nosso tempo está estourado. Eu gostaria agora de orar com vocês, nesse momento. Pai amado, Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, imensamente a oportunidade de estarmos na Tua presença nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do Saulo, por ele estar aqui se dispondo, Senhor, a dar o seu testemunho e a compartilhar conosco todas as suas experiências. Pai amado, toca nos corações neste momento, toca nas pessoas onde quer que elas estejam, que Teu Espírito Santo se mova, Pai, que essas pessoas não percam a fé, que elas acreditem, que elas possam crer que existe solução, que existe uma luz no fim do túnel, e que o nosso Deus não falha, e que Ele é maior do que todas as dificuldades. Deus, neste momento, alcança todas as pessoas, Senhor. Abençoa a pastora Edson Amorim, pastora Cíntia, pastora Miriam Peçanha, derrama sobre ela Teu amor e a Tua graça. A todos os nossos ouvintes que se encontram, Pai, hoje, tristes, abatidos, com dificuldades, Senhor, principalmente nessa área, toda a liderança das igrejas, Pai, desperta neles o desejo, Senhor, de se aprofundarem neste assunto e alcançar almas, alcançar vidas. Em nome de Jesus, te pedimos, Pai, a Tua graça e a Tua bênção sobre todos nós, Senhor. Esteja conosco e que a Tua paz esteja sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Encerramos então mais um programa Primeiro Reino. Aguardo vocês amanhã, novamente, no mesmo horário, 9 horas da manhã, queridos. Que Deus abençoe vocês. Tchau.